Boa noite para você que está nos assistindo a partir do vídeo agora. Seja bem-vindo, que o Senhor abençoe e que você receba este ensino, que é uma palavra de ensino para a tua vida, esclarecendo pontos das Escrituras que nós precisamos entender. Muitas vezes nós lemos as Escrituras, mas não entendemos e temos que buscar o entendimento. Temos que buscar conhecer a palavra do Senhor conforme ela é. Não conforme os nossos pensamentos humanos ou ideologias humanas, mas conforme a palavra de Deus interpreta a própria palavra. Nós estamos no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Só para a gente resumir, porque eu pulei uma semana, né? Para a gente não perder o que a gente já aprendeu, nós já vimos que, por que a gente não tem que lutar contra a carne e o sangue? Por quê? Porque a nossa luta, a luta do cristão, a batalha do cristão, que o cristão é convocado, não é contra pessoas, por questões desse mundo. A batalha não é contra pessoas por questão de origem, de religião, de filosofia, de política, de condição social, seja lá o que for. A batalha que o cristão está envolvido é contra o engano, semeado pelo inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, então é isso. Nós vimos também que o lugar do embate, que é nos lugares celestiais. E aí nós aprendemos uma coisa maravilhosa, que aonde o cristão estiver, onde um crente verdadeiro em Cristo estiver, aí é o lugar celestial. Então, aonde nós estivermos, aí é o lugar celestial. E como essa posição espiritual, né, que a gente está sentado à destra do Senhor, é um lugar de descanso, porque assentado que nós estamos descansados. Então, nós estamos num lugar de repouso, com relação à nossa salvação, com relação ao nosso relacionamento com Deus. Mas o cristão está engajado na defesa do Evangelho. Com outras palavras, né, que o inimigo tenta semear no meio dos cristãos, que é o joio. Então, o cristão tem que ficar alerta, né? Por isso que a palavra, ela recomenda que a gente seja sóbrio e vigilante, porque o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então ele tenta semear o joio entre os cristãos, tá? Por isso a necessidade de ser sóbrios. Nós vimos também que o embate é entre as sementes, né? Nós vimos isso, não vou entrar senão eu vou me aprofundar aqui. O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele semeia a boa semente, que são os filhos do reino. E o diabo, Satanás, ele semeia o joio, que são os filhos do maligno. E é pelo plantio no coração dos homens que existe a batalha do reino das trevas e o reino da luz. Batalha essa que a Bíblia chama de carne versus espírito. Temos que entender toda essa terminologia. Carne, não existe uma luta dentro de mim como crente. Não, a luta é fora, entendeu? Então, existe uma distorção de entendimento no meio evangélico, no meio cristão, de que existe uma batalha dentro de nós, né, entre trevas. Não, eu não estou em trevas, você está em trevas? Não, ninguém está em trevas, amém? Você está em trevas? Não. Se você está em Cristo, você está na luz. Então, a batalha é fora, né? O inimigo quer roubar a semente que foi plantada no seu coração, a semente da palavra que é incorruptível, e ele quer semear joio, engano, dúvidas, entende? Então, é isso que nós temos que entender. A semente do maligno é o joio, e a semente da palavra, a semente de Deus é a sua palavra, que é incorruptível e que gera plantas que o Pai plantou, tá? Mas aonde for lançada a semente incorruptível, aonde for pregada a palavra, o inimigo vai tentar o quê? Ele vai investir para tentar arrancar a semente. Por isso que muitas pessoas novas na fé, todos nós que fomos novos na fé, enfrentamos batalhas para vir para aprender, continuar firme na igreja, para aprender. Porque a comunidade, a igreja, quando se reúne, é o que se chama como uma comunidade. Ela precisa existir para que a gente aprenda, justamente para que a gente prossiga em conhecer ao Senhor.
em obediência à palavra de Deus. Então, é importante a gente estar participando de uma igreja, aprendendo, porque sozinho a gente não aprende nada. Sozinhos a gente está sujeito aos enganos e às coisas que são oferecidas para nós, tá? Então, o inimigo ele vai tentar sempre, onde foi colocada a semente incorruptível, tentar arrancá-la. Nós começamos a ver na penúltima semana sobre contra as hostes espirituais da maldade. Essa frase, né, de Efésios 6:12. Contra as hostes espirituais da maldade. E nós vimos que na frase do texto grego, no grego, não há o termo hostes, como consta nas nossas traduções, não aparece. Aparece somente dois termos nessa frase: espirituais e mal. Espirituais e mal, respectivamente, adjetivo e substantivo. Então a frase seria assim: contra as espirituais do mal. A frase no grego é assim: contra as espirituais do mal. Então, e essa frase, ela traz na sua essência, que mostra que é algo espiritual que está debaixo da égide do mal. Algo espiritual debaixo da égide do mal. Debaixo da regência do mal. Algo espiritual debaixo da regência do mal. Isso que significa essa frase que está em Efésios 6:12, que no grego não aparece hostes, na nossa tradução aparece hostes. Eu já expliquei por quê, e vou continuar explicando daqui para frente, tá? Porque eles entendem que a batalha do maligno é a batalha entre Deus e o diabo, entre os demônios, que o crente tem que ficar lutando com o demônio, nada disso, não é nada disso. Então essa palavra foi colocada na tradução por causa desse tipo de interpretação errada, tá? Então, e hoje a gente vai ver os termos espiritual, que está aí, espirituais. A gente vai estudar isso. Por isso que o tema de hoje, que nós colocamos para a chamada do estudo de hoje, é a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Então, nessa frase aí, espirituais, contra a espiritual do mal, a espiritual aí no grego é pneumática. Pneumática. No grego é essa palavra que está como espirituais, tá? E só há 4 ocorrências exatamente com essa palavra no Novo Testamento. 4 ocorrências, tá? E pelo menos 3 dessas ocorrências, o termo pneumática remete a palavras, mensagens. Então, nessas passagens que eu vou citar para vocês aqui agora, o termo pneumática, no grego, para espirituais, ela remete à ideia de palavras, mensagens. A primeira está em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Essa espirituais aí é pneumática no grego, no original, tá? A tradução é espirituais para a palavra pneumática. Então, o cristão, ele fala as palavras ensinadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo se atém ao quê? A palavra de Deus, porque foi ele que inspirou a palavra. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito, né? Espírito Santo é Espírito Santo. E Espírito aqui que eu estou falando é a palavra. Então, o Espírito Santo de Deus, que inspirou a palavra, né? Que inspirou a palavra. E o cristão fala das palavras ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, quando eu quero entender uma passagem da Bíblia, eu não posso procurar em outro lugar. Não devo fazer isso. Por quê? Eu não devo fazer isso por quê? Porque
me sujeitar a um comentário, a uma interpretação que não é de acordo com a palavra. Então, quando eu quero entender uma passagem bíblica, eu preciso me ater à Bíblia. Isso quer comparar coisas espirituais com espirituais, ou seja, eu tenho que comparar os pensamentos que estão na lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos e nos apóstolos, tá? É isso que é comparar coisas espirituais com espirituais. Então, é comparar a palavra com a palavra, entenderam? A segunda passagem que aparece a palavra pneumática está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Aí mesmo vai para o capítulo 9, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, pneumática, será muito de vós recolhermos as carnais? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, a palavra aí é pneumática, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então, o apóstolo Paulo estava falando que ele semeou a semente incorruptível, que é a palavra. Ele semeou naquele meio dos cristãos a palavra. É a palavra de Deus, tá? Então, eu vou chamar atenção, eu não vou chamar atenção para o resto do versículo, eu vou chamar atenção para essa parte, que ele semeou coisas espirituais. Coisas espirituais aqui é a palavra que foi a semente incorruptível que foi semeada no meio daqueles cristãos, tá? Outra passagem que fala da mesma palavra pneumática, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. É o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é fantástico, o entendimento que ele conseguiu atingir das Escrituras, do pensamento de Deus, da revelação de Deus. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, pneumática. Olha lá, pneumática. Agora presta atenção. Mas principalmente o de profetizar. Então, o cristão tem que procurar os dons espirituais, tá? E a recomendação é que ele priorize o de profetizar. Profetizar aqui tem a ver com a palavra, por causa do termo pneumática. Então, às vezes tem crente que se preocupa tanto em falar em línguas e não conhece a Bíblia. O mais importante que Deus quer de nós, não é que a gente fale em línguas, não é o dom de cura, não é o dom de interpretação de línguas, não é nada disso, é que você conheça a palavra e pregue a palavra. Esse é o dom, essa é a prioridade que Deus quer na vida do cristão, conhecer a palavra e proclamá-la. Amém? E a última passagem que aparece esse termo pneumática, espirituais, é a própria passagem de Efésios 6,12 que nós estamos estudando. Então, esse algo espiritual, no original, não aparece a palavra hostes. A interpretação correta seria, 2 pontos, contra as espirituais do mal, ou seja, alguma coisa espiritual sobre a égide do mal. O que esse algo espiritual que está sob a égide do mal? Então, a gente já viu pelas passagens que é a palavra. Mas como assim a palavra debaixo é a palavra tomada de maneira indevida. É a prevaricação contra a palavra de Deus. É usar a palavra com interpretações que não têm a ver com a palavra, deturpando o entendimento, como Satanás fez com Eva no Éden, como Israel fez com a palavra que recebeu de Deus, e como muitos falsos profetas ensinam a palavra de maneira incorreta, transtornando a palavra de Deus. Então, estas são as coisas espirituais sobre a égide do mal. Esse é o sentido que Paulo queria transmitir. Palavra transtornada, palavra de Deus, porque o Satanás, ele chegou para Eva e falou uma coisa que Deus falou, em parte, mas não falou aquilo que ele falou. Então, as pessoas pegam uma palavra e transtornam a palavra. Por isso, quando a gente vai falar, a gente tem que falar segundo a palavra e interpretá-la segundo a palavra. Então, esses que prevaricam, esses falsos mestres, esses falsos profetas, são esses que usam a palavra sobre a égide do mal. Tá? Vamos entender bem isso. Vamos entender bem isso agora. Eu falei para você no começo que a palavra de Deus é espírito e vida. Ora, o Deus que disse, haja, e o que acontecia? Houve. O Deus que fala e as coisas acontecem. Então, a palavra de Deus é uma palavra que não volta vazia, ela faz tudo que, quando Ele fala,
faz tudo o que lhe apraz. A gente vai ver já já essa passagem. Então os profetas do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus, quando viveu nessa terra, os apóstolos sabiam disso, que a palavra do Senhor, ela tem vida, né? Ela tem vida. Então, Deus, ele se revelou aos homens, ele tomou a iniciativa de se revelar aos homens. Ele fez isso com Adão, ele se revelou a Adão, ele se revelou a Abraão e assim por diante. Deus é um Deus que se revela, se revelou e quer se revelar a nós, através da palavra. E no decorrer da história, desde Adão, né, muitos não deram ouvidos a essa revelação de Deus. O Adão foi o primeiro, né? Mas muitos deram ouvidos, louvado seja Deus, e foram alcançados pelas promessas de Deus. Entre esses estamos nós, amém? Que devemos perseverar até o fim, louvado seja o nome do Senhor. Então, sem a revelação de Deus, o homem jamais descobriria como ser salvo. Se Deus não revelasse, é que Deus quis revelar. Deus quis a salvação e revelou a salvação para o homem. Ele quis e efetuou. Então, as Escrituras, elas são um testemunho de Deus, do descendente que foi prometido lá no Éden. Lá em Gênesis, né, que a gente já viu. Esse descendente foi prometido e as Escrituras, então, as revelações de Deus passam a testemunhar desse descendente que viria, que seria o único mediador entre Deus e os homens, que é sobre Jesus Cristo, o homem. Jesus mesmo disse no ministério dele, que as Escrituras testificavam dele, João 5,39, as Escrituras testificam de mim. E o apóstolo João também disse, o apóstolo João em 1 João capítulo 5, versículos de 9 a 12, ele chama atenção dizendo assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, quando uma pessoa diz assim, Jesus é um bom homem, não, esse não é o testemunho que Deus deu do Filho, não. Que Jesus foi um anjo, não, esse não é o testemunho que Deus deu do Filho, não. O que mais? Vamos lá. Ele é um espírito de luz, aperfeiçoado. Não, que nem diz a minha neta. Não. Irmão maior, esses não são testemunhos que estão nas Escrituras que Deus deu do seu Filho. Então, quando você fala uma coisa do Filho que Deus não falou, você está chamando Deus de mentiroso. Palavra do Senhor, não é da Ana não, hein? Não é da Ana não. Palavra do Senhor. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então as pessoas, elas querem viver, né? Hoje fala, o importante é viver. Aí eu pergunto para a pessoa, e que tipo de vida você quer? A vida aqui? Pois a palavra de Deus diz assim, quão infeliz você é se o que você almeja está somente nessa vida. Porque essa vida vai o quê? Acabou. E aí? A eternidade não tem fim. E o que você semeou? Para quem será? Então a gente tem que entender essas coisas. Deus deu o testemunho de que a vida está no Filho. E que o Filho é o Redentor, o Cordeiro. Né? A gente falou bastante disso na Páscoa. Então a palavra de Deus, amados, ela apela para o entendimento do homem. Deus nos fez semelhante a Ele. Então nós temos um Espírito que nos propicia entendimento, que a gente pense nas coisas, que a gente procure a lógica das coisas, né? Apela para a razão. As pessoas costumam, o inimigo semeia uma coisa muito perigosa, dizendo que quem acredita em Deus, em palavra de Deus, que deve estar com um problema de parafuso. Pois é justamente o contrário. Aquele que busca a palavra, aquele que entende a palavra, esse é o sábio que Deus procura.
Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo, né? Para o mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria e poder. Amém? Então Deus apela para o entendimento do homem. Deus não apela para as nossas emoções, não. Por isso que pregações que apelam para emoções, que apelam para os sentidos, que nem Satanás fez com a Eva lá, isso está errado. Porque eu tenho que ensinar, eu não tenho que fazer você chorar, eu tenho que fazer, se a palavra que eu pregar te fizer chorar, amém. Porque a palavra que tem poder, a palavra que tem que te convencer, a palavra de Deus que é o instrumento de Deus para trazer a salvação para o homem. Então, apela para o entendimento. Por isso que a Bíblia também fala, né? Ela chama o homem ao arrependimento. Porque cada um, desde Adão, né? Cada um criou uma maneira de se aproximar de Deus. Com sacrifícios, com não sei o quê, com não sei o que lá. Cada um tem o seu jeito. Aí eu busco a Deus do meu jeito. Aí eu tenho a minha religião, não é assim? Mas Deus chama o homem ao arrependimento. Por que Deus chama o homem ao arrependimento? A mudança de concepção, a mudança de pensamento diante do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é segundo Jesus Cristo. Então, diante da apresentação do Evangelho, da revelação do Evangelho de Cristo, o homem precisa analisar, e se ele pensava de forma diferente, se ele entender o Evangelho, ele muda a concepção e recebe o Evangelho como a verdade de Deus, tá? Então, quando Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, Ele deu a conhecer para o homem a verdade do Evangelho, que quando é compreendida pelo homem, muda a razão dele e muda a vontade dele. Cada um tem a sua vontade, tem as suas razões, mas diante do Evangelho, só há um, né, Evangelho, só há uma verdade, só há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, né? Qual é a outra palavra, pastor mesmo? Me lembra? Uma só fé, um só batismo? Uma só palavra, Espírito é a palavra, tá? Então, quando a pessoa ouve o Evangelho e compreende, então ela larga, nossa, eu não pensava assim. Esse é humilde. O arrogante, o tolo, o rico, não é assim. A minha tradição diz que é assim. Esse é o rico, que a Bíblia chama de rico, de tolo, louco. Porque diante da palavra não para examinar, não para sondar. Você veja o povo de Israel, a loucura que cometeu o povo de Israel, que tinha a revelação de Deus, que tinha as promessas de Deus, tinha tudo escrito. No entanto, negou aquele que estava profetizado. E até hoje nega. Você vai falar de Cristo lá, vai? Falar de Cristo lá, se pegar das sinagogas lá. Então, a pessoa, diante do Evangelho, ela tem que mudar a sua... Quando ela compreende, crê, Deus opera a transformação da natureza. A natureza de pecado morre. E nasce uma nova criatura pelo poder de Deus, em justiça e santidade, conforme a palavra do Senhor. É o novo nascimento que a Bíblia chama, é o termo teológico, regeneração. Então, a pessoa precisa primeiro ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e crer. Quando ela crê e ela confessa a Cristo, o poder de Deus, a palavra de Deus não volta vazia, vai operar naquela pessoa que ela creu. Está entendendo? A palavra foi dada, o Evangelho foi dado, cada um que crê, o poder de Deus vai lá e opera aquilo que Deus falou. Então não é você que nasce de novo, é o poder de Deus que faz com que você nasça de novo. As pessoas não entendem isso, né? Nem o Nicodemos entendeu que era o mestre, né? Imagina, né? Cada um de nós aqui. Mas hoje entendemos, amém? Entendemos pela palavra. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Preste bem atenção. O inimigo das nossas almas, ele não quer que você entenda a palavra. Não quer. Ele não quer que você entenda a palavra. Ele não quer que você pegue a Bíblia. Ele não quer que você... Até que pegar a Bíblia você pode pegar, mas deixa que você não ligue para ela. Tem gente que vem com a Bíblia embaixo do braço, né, o sovaco, e fica assim, e vai para casa debaixo do sovaco, e depois fica na estante a semana toda. Isso aí não tem problema.
Mas quando você vem aqui nas quartas-feiras para ensinar, para aprender, quando você começa a ele não gosta. Então o inimigo não quer que você entenda a palavra, porque ele sabe que a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar você à imagem e semelhança de Cristo, conforme o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus, como eu disse essa semana, não é salvar o homem. Deus teve que salvar o homem porque Ele é fiel à sua palavra, ao seu propósito. E o seu propósito não é o homem, o seu propósito é Cristo, o Filho de Deus, a palavra encarnada. Amém? O propósito eterno de Deus é a preeminência da sua palavra que se fez carne. Então, o inimigo não quer. A palavra de Deus é o poder. É poder de Deus, não é poder de homens, não é da minha fé, porque tem gente que tem fé na fé, né? Aí eu tenho fé. Não, você tem que ter a palavra. Se você tiver a palavra, eu fico feliz. Tem gente que tem fé na fé, você está entendendo? Fé na fé não vale, é fé, porque o poder não está na minha crença, o poder está na palavra do Senhor. Se a minha crença é a palavra do Senhor, o poder de Deus opera. Amém? Não está entendido? Então isso não é algo místico. Porque quando se fala de fé, fala de poder de Deus, parece uma coisa mística, né? Uma oração forte. Não precisa de oração forte. Precisa que você entenda a palavra de Deus e a tenha no coração para não pecar contra Ele. Porque as bênçãos do Senhor então te alcançam, te alcançam. Te alcançam. O poder de Deus te alcança. Porque você recebeu a palavra dEle, a revelação dEle, é ela que te traz cura completa, corpo, alma e espírito. Quando você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não historinhas, não fábulas, não palavras de motivação, que satisfazem o ego das pessoas, não. Quando você ouve a palavra de Deus, a revelação de Deus e crê, a palavra opera eficazmente naqueles que creem. Opera eficazmente para o qual ela foi lançada. Então eu e você que está ouvindo, precisa perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus, através da revelação da sua palavra. Não pode tomar a palavra de maneira leviana. Essa palavra é o poder de Deus. Não a minha Bíblia, que a minha Bíblia, coitadinha, é o estado dela. Não estou falando, ela tem poder, mas quando essa palavra está no meu coração, tem poder. A palavra no teu coração tem poder. Amém? Deus disse, né? Isso foi assim no Éden, viu? Começou no Éden. Deus quer a preeminência da sua palavra. Deu uma palavra para o Adão, ele falhou. Deu uma palavra para Israel, falhou. E deu uma palavra para a igreja, que nós temos que perseverar até o fim. Amém? Deus disse através do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Olha lá que eu falei no começo. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Palavra do Senhor, sobre a sua palavra. É aquilo que eu falei. Quando Deus fala, a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Jesus também respondendo, lá em Mateus 4:4, ele disse, está escrito, nem só, eu gosto muito dessa passagem, porque ela é a essência. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava citando o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Para quem não gosta de interligação, é a interligação do Jesus, de um contexto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão. Então, eu vivo nesse mundo, eu trabalho, eu gosto de ter as coisas, né? A gente quer ter uma vida agradável, isso é óbvio, natural, faz parte do meu contexto. Mas em primeiro lugar, eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, o que eu percebi, quando eu aprendi, que as demais coisas são acrescentadas. O Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos. O Senhor me fortalece dia após dia. O Senhor me renova com forças, como asas, me dá asas como águia, que eu vou acima
cima dos problemas. Porque problemas é para mim, para você, para todo mundo, crente, não crente, né? Estamos tudo no mesmo mundo. Então não existe essa. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Também, olha que palavra, hein? Paulo para os Tessalonicenses. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, então Paulo pregou palavra, pneumática, espirituais, entenderam? Receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. É aquilo que eu falei no começo, um pouco antes. A palavra de Deus opera com eficácia quando você crê. Deus falou, está falado. Se o Senhor falou, está falado. Isso falhou, Adão falhou nisso, né, como eu publiquei hoje. Eu amo os preceitos do Senhor. Se alguém vier com uma palavra contrária, eu vou rebater. Não, não é assim. Ponto final. Adão devia ter feito isso. Simplesmente isso. A mulher comeu. Mas o pecado só entrou quando ele comeu, porque o mandamento foi dado para ele. Ele tinha que ter dito, mulher, o que você fez? Se Deus falou, está falado. Você está entendendo? Eu não sei, eu vou chamar Deus aqui e vamos conversar. Eu não sei o que seria da mulher. Se sobraria Anas, Paulas, Denises. Se o homem ia ficar divorciado já de casa. Eu não sei o que ia acontecer com a mulher. Mas a gente não estaria vivendo a bomba que nós estamos vivendo. E não custaria o sacrifício que Cristo teve que fazer. Entende? Deus eu devia ter dito. Eu converso todo dia com Deus. Espera um pouquinho. Eu confio nele. Não. O que você fez? Não, mas a serpente, quem é essa? A serpente, quem é ela? Interessante que o texto não aprofunda nisso, né? A gente que quer aprofundar. Mas a palavra diz para a gente não ir além do que está escrito. Cuidado para não inventar demais, viu? Pode cair em pecado, viu? Então, cuidado. Não acrescenta nada, né? Está escrito isso, só... Deus só falou isso, então tá bom. Eu já aprendi isso, que se Deus falou só isso, é o que me basta. Amém? Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, mas o homem precisa atentar para o evangelho, precisa entender, precisa compreender, precisa receber, precisa tomar, né, obedecer. O homem tem que tomar, diante do evangelho, olha a humanidade, diante do evangelho de Cristo, diante da revelação de Deus em Cristo, o homem tem que tomar uma decisão. O homem é chamado uma decisão, não é uma escolha, é uma decisão. Porque lá no Éden, Adão tomou uma decisão errada. A decisão errada só é corrigida com outra decisão, a certa. Então o homem agora é chamado a uma decisão diante da palavra de Deus. É uma questão de razão. É uma questão de vontade, pessoal e intransferível. Papai crente não salva filho crente. Tem que ser cada um diante de Deus. Cada um vai responder por si diante de Deus. E tem uma coisa que eu quero dizer, aproveitar aqui. A vontade do homem não ficou subjugada com o pecado, como diz uma doutrina por aí. Que o homem no pecado, ele não tem mais, a vontade dele está subjugada. Que ele perdeu, né? Que ele não tem capacidade de... Isso é um absurdo. O homem sempre teve vontade livre. Só que é dentro das opções de escolha, obviamente. Adão era livre, mas dentro do que Deus ofereceu para ele ali. Ele podia comer de todas as árvores que estavam no jardim. Ele não podia, posso sair fora do jardim? O que tem fora do jardim? Ele tinha que se ater às opções que ele tinha. Ele era livre. Deus falou, de todas as árvores você pode comer livremente. Ele tinha que se ater, as escolhas dele estavam ali para ele. E os dons de Deus são irrevogáveis. Então, se Deus fez o homem, Deus quis fazer o homem assim, vontade livre. Então, a razão e a vontade do homem, elas são maleáveis, elas são moldáveis. E quando o pecado entrou, não mudou isso. O que mudou com o pecado?
A gente precisa entender isso. A natureza do homem foi transformada, ela se tornou escrava do pecado. Então o pecado se tornou um senhor do homem. E o que escraviza o homem é escravizado através do corpo. Então o corpo ficou submisso ao pecado, instrumento do pecado. Então diz que o pecador peca. Por que o pecador peca? Porque tudo que ele faz pertence ao seu senhor. Por isso que todo aquele que não conhece a Deus, que é ímpio, que ainda não confessou a Cristo, todas as suas obras são chamadas de trapos de imundícia, sem nenhum valor para Deus. Por quê? Porque tudo que a pessoa que ainda não conheceu a Cristo, tudo que ela faz pertence ao seu senhor, o pecado. O homem decidiu isso, não decidiu? Então, tudo que a pessoa faz pertence ao pecado. Mas não à vontade. Não à vontade. E a Bíblia é tão inteligente, para não chamar, é tão argumentativa, que ela usa a figura da escravidão para explicar a condição da humanidade, que é uma condição semelhante à condição dos escravos. Daí a designação escravos do pecado. Então a escravidão, se você estudou na história, a escravidão que existiu, que é uma mancha na história, né? Como o pecado é uma mancha também para Deus, mesma coisa. A escravidão, ela passava de pai para filho, era herdada, não tinha essa. Se o pai era escravo, toda a descendência dele seria escrava. Como o pecado. O pecado é uma condição que se passa de geração em geração por causa de Adão, porque todos são formados da carne, do sangue e da vontade do homem, segundo Adão, segundo a espécie de Adão. Homens na condição de pecado. Pecado aí significa condição de separados de Deus. Então, os escravos, eles possuíam vontade livre. Eles queriam fugir, se possível. Eles queriam se ver livres. Mas essa escolha eles não tinham. E quando eles eram presos, se eles fugissem, eles eram presos, apanhavam, não é isso? A gente já viu bastante histórias sobre escravos, horríveis histórias de surras que eles tomavam, porque tentou fugir, queria ficar livre. Então o escravo, ele tinha vontade, sim. Só que ele está, por causa da condição de servidão, ele não tinha escolha. Um escravo era instrumento, era uma propriedade do seu senhor, entende? Ele não podia possuir bens, ele não podia ter nada. Tudo que ele fazia pertencia, ele era como uma máquina, né? Trabalhava para o seu dono. Essa era a condição do escravo. Da mesma forma, amados, a vontade do homem também, depois que o pecado entrou na humanidade, é livre. Porém, escreva isso, não há escolha de salvação fora do que Deus propôs em Cristo Jesus. O homem é escravo do pecado, ponto. Quer você goste, não goste, entenda ou não entenda, é melhor entender, porque aí você vai buscar no Evangelho a salvação. Então a vontade do homem é livre, porém não há escolha de salvação fora do que Deus propôs em Cristo. A vontade do homem é livre. Por quê? Mesmo depois do pecado, por quê? Isso eu já falei uma vez com uma pessoa que eu amo muito. Olha, foi a primeira coisa que Deus colocou na minha mente, o Espírito Santo me lembrou na hora para falar para essa pessoa. Como assim a gente não tem vontade livre? Depois do pecado? Como não? O que aconteceu com Adão depois do pecado? Ele foi expulso do paraíso. O que Deus fez? Colocou um anjo para ele não retornar e comer da árvore da vida. Isso quer dizer que vontade de se salvar ele tinha. Ele queria voltar lá e pegar da árvore do fruto da árvore da vida. Mas esse não era mais o caminho. Então Deus impediu. Se ele não tivesse vontade nenhuma depois do pecado, ele não precisava nem pôr anjo ali para impedir nada. Deus colocou um anjo ali, porque certamente Adão teve vontade de se salvar e voltar ali para comer, mas esse não era mais o caminho. A árvore da vida nesse momento não era mais o caminho. Como a árvore do conhecimento do bem e do mal estava reservada e Satanás precipitou tudo. E fez o homem desobedecer a Deus. Cuidado com as precipitações, viu? Cuidado com as precipitações que Satanás induz a gente a fazer para sair fora da vontade de Deus. Cuidado com as precipitações. Vigia, né?
A vontade dos homens é livre, pois muitos buscam a Deus do seu jeito, quando Deus está falando. Buscam a Deus, têm zelo de Deus, são sinceros na sua busca, mas a palavra alerta, eles não têm entendimento, eles têm zelo, que nem Paulo falou dos seus patrícios, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, não com conhecimento do Senhor, porque dizer que crer em Deus sem o conhecimento da sua palavra, não é crer em Deus, é incredulidade, sinto lhe dizer. É incredulidade, porque você está se... Milhares de pessoas, que arrebanham milhares de pessoas, mas tem um zelo de Deus sem o verdadeiro conhecimento de Deus. São ensinos enganosos, falsos mestres, falsos profetas. Quando o Evangelho é tão simples, quando você crê no Evangelho, quando você aceita em primeiro lugar a sua condição de pecador, eu tive que entender isso, eu tinha que entender por que a Bíblia me chamava de pecador antes de eu receber a Cristo, a gente tem que entender isso. Quando eu fui para o Evangelho e entendi o que Cristo fez por mim através da sua vida, morte e ressurreição, eu morri para o pecado. E eu falei isso bem abertamente, né? Num momento meu, particular, pessoal. Eu entendi, eu morri. Poder de Deus. Né? Eu estava vivo, andando, falei com meu marido, eu morri. Ele riu, ainda bem que você entendeu. Ele não sorriu da minha morte. Porque quando a gente morre com Cristo, é festa nos céus. É uma nova criação nascendo, é a glória do Senhor, é uma pedra na coroa. Essa nova pessoa que Deus, pelo poder de Deus, nasce de novo, ela nasce de Deus, não da vontade, não foi da minha vontade, foi pelo poder de Deus, nasce de novo, e se torna servo da justiça. Antes eu era servo do pecado, agora eu sou serva da... A gente esquece desse detalhe, viu? Viu, crente? Nós somos servos da... Nós temos um Senhor também, só que o nosso Senhor, Ele nos dá vida e liberdade, amém? Dentro das escolhas que Ele nos oferece. Amém? Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Presta bem atenção nessa frase, risca na sua biblinha aí, ó. O corpo do pecado seja destruído. Grifa aí. E não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, o que aconteceu comigo quando eu criei? O corpo do pecado foi o escravo, para ter ele só conseguiria se libertar da escravidão se ele recebesse uma carta de alforria ou pela morte. Aí ficava livre mesmo da condição de escravo. É a mesma coisa com o pecador. Por isso que Cristo teve que morrer, para que eu rompesse com a geração de Adão. Eu tinha que morrer por pecado, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Quando Ele disse para Adão, se você comer, certamente você vai morrer, era certamente vai morrer mesmo. E isso não passa de cada um de nós, nós temos que morrer. Isso não é morte física, porque morte física veio depois da morte espiritual. É a morte de separação, é a morte, porque Deus é vida, e o homem separado dele é morto. Tem existência, mas é morto. Então, o crente em Cristo é uma nova criação. Eu sou uma nova criação, você que crê em Cristo é uma nova criação. O que a gente está aguardando? A redenção do corpo, está na palavra. Eu sou uma nova criatura, eu estou sentada à destra do meu Senhor nas alturas, eu tenho a palavra do Senhor na minha vida, eu sou participante das bênçãos do Senhor, eu sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo.
Eu só estou aguardando o quê? Que esse corpo seja redimido. Quando que vai acontecer isso, pastora? Me fala depressa. Quando você morrer. Quando você morrer fisicamente. Ou no arrebatamento da igreja. Você já aprendeu comigo, né? Que a gente não precisa temer a morte física. Porque Jesus volta todo dia para os crentes que morrem em Jesus. Vou repetir para você que está ouvindo. Talvez você não tenha ouvido de mim. Jesus volta todos os dias para aqueles que morrem em Cristo. Todos os dias. Então, Romanos 8, 23. E não só ela, Paulo está se referindo à criação, à natureza, né, criada. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a redenção do corpo nosso é isso que nós estamos aguardando. Enquanto a gente estiver aqui, amados, a gente tem que fazer o que Deus nos mandou, que é o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Antes de eu ir para Romanos 12, eu quero dizer para você, quando o nosso corpo, é preciso que o meu corpo, que é mortal, se revista da imortalidade. O meu corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isso é o poder de Deus que vai fazer. Amém? Então, isso aqui é muito importante. É uma palavra tremenda de esperança para nós. Paulo, aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, servos da justiça agora. Eu não sou mais serva, meu corpo está aqui, é o mesmo da Ana, só que agora eu não sou mais serva do pecado, eu sou serva da justiça. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Viu, para você que diz que é bobeira servir a Deus, culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu me converti, eu tive que aprender a Bíblia. No começo é difícil, isso é uma coisa, a gente tem que respeitar as nossas etapas, e depende dos mestres que a gente tenha. A gente pode tropeçar muitas vezes no entendimento, mas o importante é o quê? Você sempre buscar a verdade. Sempre perseverar na palavra. Se houver alguma dúvida, algum erro, o problema está no homem, não em Deus, porque Deus não mente. Amém? Sempre tem que ser o princípio para você perseverar até o fim. E a palavra de Deus, ela está perto, muito perto, diz a palavra, perto de cada um de nós. E cada um de nós tem que examinar a palavra, tem que compreender a palavra, tem que entender a palavra como uma expressão do cuidado e do amor de Deus para conosco, visando o nosso bem eterno. A palavra, ela não me limita, ela me dá liberdade. E ela quer o meu bem eterno. Jesus mesmo teve que aprender a palavra. A gente pensa que Jesus, né? Ele tinha um pendrive, um pendrive na cabeça, né? Ele colocou um pendrive. Jesus teve que aprender, Jesus teve, o Filho de Deus, homem, teve que aprender. Para isso que Deus fez o quê? A revelação do Antigo Testamento, para ele ter o quê? Um pasto verdejante, águas tranquilas. Olha que coisa linda. Por isso que Deus providenciou o Antigo Testamento, para que Jesus aprendesse pelas sagradas letras a missão dele, a proteção de Deus, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, conforme Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Então, mesmo sendo filho, ele teve que aprender a obediência da palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra. Hebreus 5:8 fala isso, né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Então, Jesus tinha à sua disposição toda a revelação do Antigo Testamento. E essa palavra revelada por Deus foi o seu cuidado com o seu filho, o escolhido dele para ser o Cordeiro de Deus, quando ele estivesse aqui na terra cumprindo a sua missão de Cordeiro.
E o Salmo 23 retrata bem isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verdes pastos e águas tranquilas são figuras que remetem à palavra de Deus, que é alimento, água e vida. Você não sabia? Fica sabendo. Salmo 23, que todo mundo recita, todo mundo pede a proteção do Salmo 23, tem em vista um cálice, a obediência até a morte. Jesus morreu à cruz, eu não preciso morrer à cruz, mas eu tenho que tomar a minha cruz e seguir Ele. Aí você pode pegar o Salmo 23 para você. Aí pode falar, o Senhor é meu pastor. Aí sim, a palavra do Senhor se cumpre sobre você. Ele é meu pastor mesmo. Nada me falta. Ele me propiciou o que eu preciso. Palavra de vida, águas vivas, pastos verdejantes, que me alimentam e me sustentam. A minha esperança eterna. Verdes pastos e águas tranquilas remetem à palavra de Deus, que é o alimento providenciado por Deus para o seu filho. E para aquele que crê também hoje, é o descanso, né, para as nossas aflições, para aquele que crê em Deus. Ele guia-me a águas tranquilas pelas veredas da justiça. A palavra do Senhor é a vereda da justiça. Amém? Não existe vereda da justiça fora da palavra de Deus. E a mesma palavra que foi dada para Cristo, né? Que ele, fazendo dele o escolhido, para anunciar as boas novas aos mansos, proclamar liberdade aos cativos. É essa palavra que Deus deu aqui. Ele aprendeu e pregou. Jesus falou isso, João... falou algumas vezes, mas eu separei João 8:28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que eu estou dizendo que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Grife isso na sua Bíblia. Eu falo como o Pai me ensinou. Tá? Então é em função do que Deus estabeleceu nas Escrituras que Jesus disse, né, em função disso, que ele diz em João 6,63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, porque ele estava falando as palavras do Pai. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, por isso que Cristo é chamado de espírito vivificante, 1 Coríntios 15:45. Aquele que tem as palavras de vida eterna, João 6,68. Então, amados, quando a gente compreende isso, que o termo pneuma, espírito, às vezes, né, dependendo do contexto, ele possui o significado de palavra, torna-se fácil a gente compreender algumas coisas. Como, por exemplo, o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Quanta interpretação errada sobre esse versículo, gente. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Tem gente que chegou ao crente, ao cúmulo de dizer, não precisa ficar lendo a palavra não, que a letra mata. Como se a letra... Jesus, arreda-te para trás. Você não tem parte comigo. Ao cúmulo de dizer que as letras aqui matavam. Meu Deus. Nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, o cristão, ele é ministro da palavra de Cristo, Evangelho, que é o Espírito que vivifica, que é o vinho novo, e não ministro da lei de Moisés, porque a lei é morte, a lei apontava para a morte, porque a lei salientava que o homem é pecador.
Aqui é uma contraposição que a luta de Paulo e dos apóstolos no Novo Testamento era contra a doutrina dos judaizantes, que falavam que, tudo bem você aceitar Cristo, mas desde que você se circuncide, desde que você guarde os 10 mandamentos, desde que você faça isso e aquilo. E Deus falou assim, a lei é para os que estão debaixo da lei. Aquele que está em Cristo cumpriu a lei, porque a justiça foi feita. Quem está em Cristo morreu por pecado e é uma nova vida no caminho da vida. Amém? Tem mais passagens, você vai ficar horrorizada, né? Porque você fala, nossa, eu entendi sempre que era o Espírito Santo é o Espírito Santo, tá? E palavra que algumas vezes, a palavra pneumaticar, no lugar de palavra, é palavra. Só que a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra é a espada do Espírito. Então, ela tem relação, tá? Quando fala lá que no Antigo Testamento que o Espírito do Senhor estava sobre Cristo, está dizendo que a palavra do Senhor estava sobre Cristo. A palavra de Deus estava sobre Cristo. E essa palavra que tinha unção para trazer cura, libertação e salvação a todas as pessoas. Tá? O Espírito do Senhor que repousou sobre Cristo, diz a palavra de Cristo, a palavra de Deus, que é juntamente sabedoria, que é conselho, conhecimento, temor, como a gente pode ler lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Isso tudo é a palavra do Senhor que repousava sobre Cristo. É o mesmo Espírito que opera sobre nós. Amém? Amém, irmãos? Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de temor de Deus. E também quando Deus diz na palavra, quando Ele fala assim, que Deus pesa o espírito do homem. Não quer dizer que Deus me pega e me põe na balança lá, para ver os meus comportamentos, né, a minha índole, né, o meu ser, a minha essência, não. Quando Deus diz que pesa o espírito do homem, significa que Deus pesa as suas palavras. Pelas suas palavras serás justificado, ou pelas suas palavras tu serás condenado. Isso aí quer dizer, se a pessoa fala, pneumaticar, as coisas espirituais, ela é justificada. Se ela fala das coisas dos homens, ela está condenada. Porque ela já estava condenada, continua na condenação e não é salva. Entendeu o que eu estou falando? Então, Provérbios 16, 2 diz, todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Mateus 12, 37, porque por tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, através desses provérbios, a gente vê que os homens, cada um tem o seu entendimento de como servir a Deus, de como agradar a Deus, mas Deus julga o que as pessoas professam. Se não estiver de acordo com a sua palavra, está fora. E é assim que a gente deve fazer como também com os discípulos de Cristo. Por isso que 1 João 4,1 diz que a gente deve, não creais em todo espírito, não creio em toda palavra, não creio em todo tipo de mensagem, não recebo todo tipo de coisa, né? Porque tem gente que fala assim, tudo que fala de Deus é bom. Meu Deus, o diabo também fala. É bom para você isso? Não creais em todo espírito, ou seja, não creia em toda palavra que você ouve, mas provai, examina se os espíritos são de Deus. Olha lá, se as palavras, vai lá e examina, ela falou isso, será que é de Deus? Vamos examinar. Não é no Google, não é no Google, é na palavra, é na Bíblia. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Tem mais coisa, o tempo já está muito rápido aqui. Tem o que Jesus falou para Nicodemos. Não se espante de eu te dizer que você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Eu vou fazer rapidinho. Nascer da água é o mesmo que nascer da palavra. Porque a palavra é a água que Deus prometeu através de Ezequiel, que ele ia espargir
sobre a humanidade, para limpar a humanidade das suas imundícias. É a palavra que nos limpa das nossas imundícias. Eu não estou falando de comportamento, eu estou falando da mancha do pecado, eu estou falando da ferida, da cratera que se abriu na nossa essência por causa do pecado. O resto tudo é consequência. Nascer da água é nascer da palavra, é nascer de Jesus, o verbo de Deus, a palavra encarnada. Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você crê em Cristo, essa palavra é para você também. Você já está limpo, limpa pela palavra que o Senhor tem te falado. Nascer do Espírito é o mesmo que nascer de Deus, porque Deus é Espírito. É o poder de Deus que opera o novo nascimento, não é o homem. É Deus que opera. Quando como eu falei no começo, quando eu recebo a palavra, porque a palavra é o poder de Deus, ela opera em mim eficazmente aquilo que eu creio. Amém? Os nascidos do Espírito são espirituais. Amém? Receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Essa é a circuncisão de coração que Deus queria, tinha pedido lá, né? Que a promessa de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 30, que ia circuncidar o coração do homem. Essa é a circuncisão, é trocar o coração de pedra por um coração de carne, né? E um espírito novo, um espírito quebrantado. E tem muitas coisas mais para ensinar para vocês, mas eu vou terminar. Eu vou concluir. Deu para entender um pouquinho? Então, quando o apóstolo Paulo, ele usa em Efésios 6,12, né? A gente entendendo que esse termo, pneumática, pode, dependendo do contexto, significa palavra, mensagem. O apóstolo Paulo está fazendo referência, nesse Efésios 6,12, às mensagens falsas dos falsos profetas, as mensagens deturpadas, porque é o joio que o inimigo semeia no meio dos cristãos. Por isso que é necessário provar os espíritos, como a gente já viu, se é de Deus ou não aquela palavra. Para isso precisa ter instrução, precisa ler a palavra, precisa entender, precisa saber manusear. Começa devagarzinho com leite, depois tem que chegar ao alimento sólido. A pessoa que chega no alimento sólido é cheia do Espírito, é cheia da palavra. Então é isso que nós temos que fazer como crentes. Eu não tenho que ficar examinando o comportamento das pessoas. Isso é problema dela e as consequências dela, da semeadura que elas vão colher, a semeadura do comportamento delas. Eu tenho que ver se o que elas estão falando está de acordo com a palavra ou não. É isso que eu tenho que olhar, tá? Então é isso que é importante. As maldades espirituais são chamadas maldades espirituais porque pegam a palavra e a transtornam. Aí a palavra perde o poder, entenderam? Porque a palavra de Deus tem um conhecimento específico para atuar aquilo que Deus quer. Quando a palavra de Deus é transtornada, ela perde o poder dela e ela não atua na vida das pessoas. Por mais sinceras que elas sejam, por mais zelosas que elas sejam da sua doutrina, elas estão fora da vontade de Deus. Tá? É que nem Jesus falou para os escribas, mestres, fariseus e escribas lá, raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus falou isso em Mateus 12:34. Mal é a condição do homem separado de Deus. Mal é a condição do homem sem o conhecimento de Deus. O homem sem conhecimento de Deus fala das coisas dos homens, não entende nada das coisas de Deus. Essa é a maldade espiritual, né? Que é semeada pelos aqueles que usam-se da palavra, mas a transtornam, semeando o joio no meio do trigo. Mas para nós, cristãos, eu quero deixar essa palavra. 1 João capítulo, eu vou terminar aqui agora, 1 João capítulo 4, versículos de 4 a 6. Filhinhos, né? Que linguagem carinhosa de João, né? Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Amém? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve.
Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você nesse entendimento, que você possa buscar cada vez mais compreender as coisas do Senhor, porque isso é uma âncora firme para a tua alma, em nome de Jesus.